Paz do Senhor, queridos. Mais uma vez estamos na presença do Senhor. Queria te convidar a fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao Senhor. Deus, nós te bendizemos, te exaltamos, Senhor, para todo sempre, Pai. Queremos te dar graças, Senhor, por mais esse momento em que estamos aqui na tua presença para te louvar, te engrandecer. Meu pedido nesse momento, Senhor, é que o Senhor receba a nossa adoração, receba a nossa celebração diante de Ti, Pai, como um cheiro suave nas Tuas narinas. Amém. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Olá, igreja. Venho aqui para dar um recado muito importante, muito bom para a nossa igreja, para os próximos domingos, para o próximo tempo. Temos nos adaptado à nossa situação à distância e a partir do domingo, primeiro domingo de junho, nós iniciaremos agora a nossa escola bíblica por meios virtuais.
teremos alguns dos nossos professores nos ajudando e você pode participar, então, a partir do primeiro domingo de junho, enquanto esse momento durar, às 10h30 da manhã. Todos os domingos, às 10h30, em nosso canal do YouTube, teremos uma transmissão da Escola Bíblica. Você vai poder participar, fazer as suas perguntas, comentar também. Teremos a interação de alguns professores com temas que estaremos sempre divulgando para você com antecedência. Então, todo domingo, às 10h30 da manhã, você pode participar da Escola Bíblica. Queremos convidar você para esse momento. Também quero te lembrar que você pode e deve fazer a sua contribuição financeira. Aqui temos algumas das nossas informações aqui como igreja. É uma forma de você continuar servindo, cultuando ao nosso Senhor. Antes de orarmos, quero também lembrar e encorajar você que, nesse momento, ajuste a sua postura, se coloque no lugar aí enquanto você está assistindo, quer no seu computador, no seu celular, na televisão da sua casa, chame os familiares. Esse é um momento importante, é um momento de culto. Não podemos fazer de qualquer jeito. Essa é uma preocupação que eu tenho tido e às vezes na minha própria casa tem sido um desafio. Mas nós precisamos nos concentrar. E uma forma de você fazer isso também é pegar um papel, uma caneta, um aplicativo no celular e anotar aquilo que Deus tem falado contigo. Nós podemos continuar crescendo juntos, aprendendo uns com os outros e principalmente também compartilhando a esperança em meio ao caos. Quero orar com você para que nós continuemos adorando ao nosso Deus juntos. Santo Eterno Deus, que privilégio temos de conhecer ao Senhor. Que privilégio temos de viver a esperança em Cristo Jesus em meio ao caos. Que privilégio temos de ser igreja, de estarmos unidos, ainda que em tantas casas. Obrigado porque podemos chegar em tantos lares nesse momento, em tantos aparelhos de celular, em tantos computadores pela ferramenta da internet. Que o Senhor use esse tempo para edificar a tua igreja e para que possamos juntos continuar servindo ao Senhor mais e melhor. Que nada nem ninguém tome a atenção que é do Senhor nesse tempo. Receba o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar declarando que o nome dele é grande. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Declarar que ele é grande. É o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno.
Pais queridos, bom estar com vocês mais uma vez, lembrando da saudade que nós temos sentido dos irmãos, temos vivido os momentos novos na nossa vida, talvez até mesmo na comunhão, né? Na forma como nós temos vivido esses novos tempos, tem sido realmente um grande desafio para nós. Hoje eu gostaria de meditar com vocês a respeito do texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 6 ao verso 8. E você pode acompanhar a leitura aí mesmo. E diz assim: eu já estou sendo derramado com uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, tendo a certeza que ela vai produzir no nosso coração todos os frutos que o Senhor deseja. Eu oro, Pai, que o Senhor faça nas nossas vidas, em nosso coração, tudo aquilo que o Senhor deseja neste dia. Fala conosco, Senhor, de uma forma muito especial, e que não haja dúvida no nosso coração daquilo que o Senhor está dizendo. Que através do Teu Santo Espírito, o Senhor produza em nós todos os frutos que o Senhor deseja produzir, para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, viver em Cristo é, sem sombra de dúvida, um grande privilégio. Mas também é o nosso maior desafio. Todos nós estamos caminhando uma caminhada de fé todos os dias. Algumas pessoas começaram essa caminhada há pouco tempo. Algumas outras pessoas já estão caminhando já há algum tempo. Talvez alguns anos, talvez algumas décadas. Mas é certo que enquanto todos nós caminhamos essa caminhada, começando mais cedo ou começando mais tarde, é certo que cedo ou tarde, todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós cruzaremos a linha final da nossa existência. Portanto, uma pergunta que faço aqui aos irmãos durante a nossa caminhada de fé é justamente essa: o que nós estamos ou iremos carregar e guardar ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida? O que estamos guardando ou levando conosco a cada dia? O que estamos levando ou guardando conosco a cada ano? O que tem sido o tesouro mais precioso que nós temos realmente guardado nas nossas vidas e no nosso coração? Conheço pessoas que têm guardado muitas coisas na sua vida. Conheço, por exemplo, um pastor amigo meu que tem praticamente 50 anos de ministério, e esse pastor amigo, ele praticamente durante 40 anos da vida dele, ele guardou todos os seus sermões manuscritos. Todos eles, cada um, de forma muito especial e com muito carinho em algumas caixas. Conheço também missionários que serviram durante muitos anos no campo missionário.
E os missionários também, mais do que ninguém, são pessoas que gostam de guardar lembranças, não somente da vida, mas lembranças do ministério. Missionários que guardam fotos, lembranças dos irmãos ou dos campos, dos países por onde eles passaram durante tantos anos. Mas o que nós guardaremos da nossa caminhada? Há pessoas que guardam realizações, há outras pessoas que guardam títulos, talvez diplomas, pessoas que acumulam ou guardam para si tesouros, posses, outras que guardam para si aplausos e também reconhecimento, mas também há outras pessoas que guardam em si mágoas, tristezas, guardam ressentimentos e até mesmo pecado. O que nós guardaremos ao longo da nossa caminhada de fé? Você e eu estamos caminhando. O que nós guardaremos? A vida, amados, ela transcorre na busca por um significado, por uma razão de viver, uma razão de existir. E na busca por este significado, se busca em muitos lugares, se busca em pessoas, se busca na família, se busca na carreira, nos hobbies, no entretenimento, se busca até mesmo na religião. E o apóstolo Paulo, ao escrever aqui esta carta, ele se encontra preso em Roma. E esta prisão, diferente da primeira prisão a qual ele se encontrava, é uma prisão onde um historiador chamado Eusébio diz que esta prisão era um calabouço, era um lugar escuro, na profundidade da terra, aonde havia apenas um buraco pequeno, uma passagem por onde pudesse passar alimento, um pouco de luz, como também o ar. Era ali que Paulo estava. Ele não estava apenas encarcerado, mas a circunstância que Paulo está vivendo aqui, enquanto escreve esta carta, ela é distinta. E por que ela é distinta? Porque Paulo estava prestes a morrer. Ele sabe disso. Ele tem consciência disso, ao ponto de que ele registra isso em sua carta. Ele está certo desta morte breve, eminente, que está se aproximando da sua vida. E ele registra isso 2 vezes. Ele sabe que ele vai morrer. Então, Paulo, sabendo de tudo isso, Paulo decide escrever esta carta, endereçada a um discípulo seu, a qual ele muito amava e a muito estimava. Timóteo é o nome deste discípulo. O interessante é que quando Paulo escreve a este discípulo, ele dá muitos conselhos, mas existem conselhos especiais que Paulo começa a dar, conselhos distintos a este discípulo. E Paulo, quando ele começa a escrever estes conselhos, é interessante perceber que Paulo, ele não começa falando das primeiras coisas. Não é das primeiras coisas que ele fala. Ele começa falando exatamente das últimas coisas. Ele não fala do início, mas ele fala do fim. Ele não fala como Timóteo deve começar a sua carreira, mas ele diz como Timóteo deve concluir e terminar a sua carreira.
Ele não diz como Timóteo deve dar os primeiros passos na sua fé cristã, mas ele afirma de forma contundente e ele orienta Timóteo como ele deve terminar a sua jornada, a sua caminhada, como ele deve terminar a sua vida. No verso 7, nós vemos que Paulo, de forma muito direta, escrevendo a Timóteo, ele resume aqui toda a sua experiência de vida, a sua experiência pessoal, a sua experiência cristã, mas também a sua experiência ministerial. E ele diz, de forma muito clara, muito direta: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Portanto, eu gostaria então de meditar com vocês sobre esta palavra que nós acabamos de ler. Não apenas pensando como nós devemos caminhar, essa caminhada de fé, essa jornada da vida, mas pensando principalmente como nós devemos terminar a nossa vida, terminar a nossa jornada, o nosso chamado de vida perante o nosso Deus. E a primeira lição que nós aprendemos com Paulo é que ele nos ensina que enquanto nós lutamos os nossos combates, nós devemos combater estas lutas da vida sem amargura no coração e sem o peso que isso pode causar sobre nós. E é isso que Paulo, ele retrata aqui para nós, porque enquanto ele combate, Paulo ele olha a história e ele percebe que no decorrer da história, ele percebe que a vida é finita. E é esta a primeira declaração que ele faz ali no verso 6. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Paulo, ele usa uma expressão grega para a palavra tempo, que é chamado kairos. E isto é algo muito especial, porque o kairos, amados, é este momento certo, este momento oportuno. E Paulo aqui, ele não está indignado com a morte que está se aproximando dele, com este momento que ele terá que encarar esta morte breve, repentina. Por quê? Porque ele entende que esta morte, ela acontecerá no tempo determinado por Deus, visto que este Deus, Ele conhece todos os nossos dias, e todos eles já foram contados e determinados por Ele. Paulo chega ao final da vida, ele olha para trás e ele percebe que aquela luta desgastante e prolongada, mas ele diz: combati o bom combate. Perceba que ele combateu este combate sem peso no coração. Ele combateu este bom combate sem amargura, sem os ressentimentos da luta, da jornada. Notem que ele está encarcerado, talvez aqui se sentindo solitário, abandonado, humilhado, preso. E ele está preso por causa da fé.
E mesmo assim, ele vê toda essa situação e ele reconhece que tudo o que acontece na sua vida, incluindo a sua própria morte, acontecerá num tempo certo, num tempo determinado por Deus. Paulo chega ao final da sua vida e ele combate este combate, ele luta esta luta, sem alimentar amargura, ou ressentimentos, ou peso no seu coração. Irmãos, ele não gasta aqui na sua escrita, ele não gasta aqui tempo para se lembrar das tristezas. Ele não gasta tempo aqui escrevendo sobre a angústia, sobre rancor, ou mesmo o ódio de pessoas. Ele não gasta tempo falando de ninguém, nem de coisa, nem de fato. Ele aqui não faz menção, por exemplo, que alguns apóstolos, como algumas lideranças, colocaram o seu chamado em xeque, em dúvida, questionaram o seu chamado. Ele não menciona aqui o quanto ele foi perseguido por judeus, por hereges, que a vida dele em muitos momentos foi colocado em risco. Ele não diz aqui que ele foi abandonado pelos seus, mas o que ele diz é que Deus, o Todo-Poderoso, o chamará, o convocará no dia certo. O tempo da sua partida é chegado, e ele combate, ele caminha, sabendo que Deus é que comanda a sua vida. Portanto, ele chega ao final da sua vida, não com amargura, não com pesar, mas ele chega ao final da sua vida com contentamento, com leveza no coração. Talvez Paulo tivesse no seu coração o ensinamento bíblico de que toda e qualquer circunstância da vida, Deus continua sendo Deus. Ele continua cuidando de nós. Portanto, nós precisamos caminhar ao longo da vida. E aqui eu gostaria de enfatizar, terminar a nossa vida, seja agora ou seja daqui a 50 anos, nós não sabemos, mas nós precisamos terminar a nossa vida não com amargura, queridos, não com pesar, mas nós precisamos terminar com contentamento no nosso coração, com alegria no nosso coração, porque nós temos essa certeza que é Deus que cuida de nós, até mesmo no momento da nossa morte. Com isso, Paulo, ele não está aqui sendo simplista, não, de jeito nenhum. Ele não está dizendo que a sua luta foi uma luta fácil, que o seu fardo foi leve, foi fácil. Ele não está dizendo que a sua luta foi algo passageiro, mas ele reconhece que a sua luta foi intensa. E nós percebemos isso pelo termo grego que ele usa para descrever combater. E ele usa a palavra agonizomai. E esse texto, essa palavra agonizomai, ela significa um tremendo esforço, algo que é feito com muito suor, com esforço até mesmo quase que sobre-humano. Ele está reconhecendo aqui que a vida foi dura com ele, ele está reconhecendo aqui que o ministério não foi fácil, mas ele também está reconhecendo que Deus foi maior na vida dele. Portanto, se Deus é maior,
Não existe e não há nenhuma tragédia que seja maior do que a bondade de Deus, maior do que a fidelidade de Deus nas nossas vidas. E isso nos dá contentamento e nos ajuda a lançar para fora toda amargura, todo ressentimento, todo o pesar. Aprendemos com Paulo que nós devemos buscar em nossas lutas, que nós devemos buscar em nossos combates os motivos de gratidão a Deus, mesmo no dia mau. A segunda lição que nós aprendemos com Paulo, nós aprendemos que nós precisamos cumprir a nossa carreira, cumprir o nosso chamado, a nossa missão, sem nos vangloriar. Muitas pessoas tentam usar Deus para a sua autorrealização. E isso é algo contraditório à natureza bíblica e está fadado ao fracasso. Por quê? Porque você foi feito por Deus e não ao contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos. Não é você fazer uso de Deus para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos. Deus não é um ponto de partida na nossa vida. Deus é a fonte dela. Ele é a essência de tudo que somos. Por isso, para descobrir o propósito de Deus para a sua vida, você precisa se voltar para a palavra de Deus, não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar a sua vida nas verdades eternas, não sobre a psicologia popular, não sobre as histórias inspiradoras, por melhor e mais bonitas que sejam, ou aos estímulos que nós temos para alcançar sucesso. Você só vai conseguir descobrir a sua identidade em Deus, o seu propósito, através de um relacionamento íntimo, real, verdadeiro com Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Você é chamado, não tenha dúvida disso, para fazer algo na medida que o próprio Deus estabeleceu para você, para a sua vida. Por isso, cumpra a sua carreira e não a carreira do outro. Viva a sua vida e não a vida do outro. No capítulo 4, do versículo 5 dessa mesma carta, Paulo dá um conselho direto a Timóteo. E ele diz: faça o trabalho de um evangelista. O que Paulo, queridos, o que ele está querendo dizer aqui a Timóteo, não era que Timóteo precisava evangelizar. O que ele estava aqui querendo dizer a Timóteo é que Timóteo precisava cumprir a sua carreira e não a do outro. O que ele estava querendo dizer aqui é que Timóteo precisava ser ele mesmo. Ele precisava ser lembrado qual era a sua função, o seu chamado ministerial. Paulo fala disso lá em Efésios 4:11, quando ele mesmo diz: alguns foram chamados para serem apóstolos, outros para serem profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que Paulo está dizendo a Timóteo é simplesmente isso: Timóteo, eu sou apóstolo, você é evangelista, faça o trabalho de um evangelista. Em outras palavras, o que ele quer dizer é: não queira ser Paulo, seja Timóteo, seja você mesmo, viva aquilo que Deus estabeleceu como propósito para a sua própria vida. Pare de viver a vida dos outros, viver os sonhos dos outros, viver nas sombras dos outros. Seja quem você é em Cristo. Nós não podemos passar, amados,
a vida toda querendo ser outra pessoa, ou querendo ser aquilo ou quem nós realmente não somos, querendo fazer coisas na capacidade de uma outra pessoa. Deus nos deu identidade, Ele nos deu uma história única, Ele nos deu dons, Ele nos quis, dons que Ele nos quis nos dar, Ele nos deu oportunidade. Então nós precisamos ser o que nós somos e fazer o que nós fazemos tão simplesmente para a glória de Deus, na medida daquilo que o próprio Deus nos dá e nos concede na nossa própria força e na nossa própria capacidade. Não queira fazer o trabalho de outro, ser outro. Faça o seu trabalho, cumpra a sua missão. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós saiamos desta raia de competição, desta zona de competição, pois o maior desafio, amados, da nossa vida quanto a servir a Deus não é fazer a coisa certa. O maior desafio é fazer a coisa certa com a motivação certa para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. A maior barreira para glorificarmos a Deus não é o mundo, não são os outros, não é o diabo. A maior barreira para glorificarmos a Deus é o nosso próprio coração. Somos nós mesmos. À medida que nós glorificamos o nosso coração, nós não glorificamos a Deus. Por isso, não queira cumprir o chamado do outro. Cumpra o seu próprio chamado, cumpra a sua própria carreira. E para isso, saia desta zona de competição, desta raia de competição. Pois na medida que nós fazemos para a nossa própria glória, nós deixamos de fazer para a glória de Deus. À medida que nós fazemos, e fazemos bem feito, mas fazemos simplesmente para ter o elogio do pastor, o reconhecimento da igreja, o reconhecimento das pessoas, então não é para a glória de Deus que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo simplesmente para poder saciar o desejo do nosso próprio coração. Saciar o nosso coração dos aplausos e da glória que nós mesmos estamos buscando. O maior desafio de todo crente é se desglorificar. É se desglorificar. Para que o fim do dia nós possamos olhar com sinceridade para o nosso Senhor e dizer: Senhor, receba hoje toda a glória que te é devida, porque se o Senhor não tivesse estado comigo durante todo este dia, eu não teria condições de realizar, de fazer, de cumprir as coisas que vieram às minhas mãos. Por isso Paulo conclui a sua carreira sem se vangloriar. Notem o que ele diz no verso 8. Ele diz aqui que ele receberá a coroa da justiça. Que todos os que amam o Senhor Jesus também receberão. O que ele está mostrando aqui é que não existe nenhum mérito nele. Ele não recebeu porque ele mereceu ou porque ele era especial. Porque aqui o que Paulo está mencionando, que quem é especial é Cristo. É Cristo quem concede a coroa da justiça e ele concede a todos que o amam e que o buscam.
E nesse contexto grego-romano a qual está escrevendo, a coroa, queridos, só poderia ser entregue a um único, ao vencedor, aquele que concluía a prova, a maratona. Mas observem que ele está dizendo aqui que ele não receberá uma coroa qualquer. Não, o que ele está dizendo é que ele e todos aqueles que amam a Deus receberão a coroa da justiça. E a palavra justiça aqui, citado por Paulo, é a mesma palavra usada para justificação. É o mesmo termo. Ou seja, ele está dizendo que a sua coroa, essa coroa que ele recebe por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado por ele. O significado talvez da coroa que era entregue nas competições gregas era eu venci, mas o significado da coroa da justiça é outra. O significado é eu venci por causa do Cordeiro, por causa de Jesus, o meu Senhor. Venci por causa do sangue que foi vertido por mim. Venci por causa de Jesus. Portanto, ele não termina a sua carreira falando dele. Ele termina a sua carreira falando de Jesus. Ele poderia ter terminado aqui a sua carreira registrando aqui a Timóteo, falando de seus grandes feitos, dizendo a Timóteo o grande teólogo que ele foi, do grande plantador de igrejas, da forma como ele se destacou diante de toda a sociedade cristã daquela época, do quanto o cristianismo talvez deva a ele pelo que ele fez. Mas não, Paulo não gasta nenhuma linha sequer falando de si, mas ele gasta uma carta inteira falando de Jesus, o amado do seu coração. E ele completa então a sua carreira sem vanglórias, sem se exaltar. Ele tão somente se exalta no nosso Senhor Jesus. Queridos, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós precisamos falar menos de nós e precisamos falar mais de Jesus. Eu aprendo que nós precisamos falar mais do Evangelho e menos da igreja. Eu aprendo que nós precisamos falar menos dos nossos programas de igreja e precisamos falar mais da cruz. Aprendo que nós precisamos levantar menos a nossa bandeira e precisamos levantar mais alta a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos fitar os nossos olhos naquele que é o Criador de todas as coisas, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa missão, é aquele que governa as nossas vidas e que nos salva ao longo dos tempos. Precisamos falar menos de nós, precisamos falar mais de Jesus. Porque, amados, no fim das nossas carreiras e no fim das nossas vidas, o que irá fazer a diferença não serão as nossas conquistas, não serão os nossos títulos, não serão os nossos diplomas ou as nossas posses. Não será aquilo que nós fizemos. O que fará realmente a diferença é aquilo que Cristo fez por nós e fez em nós durante toda a nossa caminhada.
E por fim, enquanto a fé, Paulo resume com uma palavra o que ele fez com a sua fé ao longo da sua vida e ao longo da sua caminhada. E ele simplesmente diz: guardei. Guardei. Essa palavra, guardei, usada pelo apóstolo Paulo, é a mesma palavra, é o mesmo verbo que nós encontramos registradas nos evangelhos, na parábola do jovem rico que conversa com Jesus. E ali naquela parábola, citada por Jesus, aquele jovem pergunta a ele, aquela história, não naquela parábola, aquele jovem pergunta a ele o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus então olha para ele e diz para aquele jovem: guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. É a mesma expressão grega usada por Paulo. É a mesma palavra. O ensino que nós temos é que nós devemos guardar a nossa fé como alguém que guarda um tesouro muito precioso. Por isso, guarde a sua fé com muito mais dedicação do que você guarda o seu dinheiro, do que você guarda as suas posses. Guarde a sua fé de maneira muito mais cuidadosa do que você guarda a sua saúde. Guarde a sua fé como você guarda o tesouro mais precioso do seu coração. Paulo diz no final da sua vida, e quase nas suas últimas palavras, ele diz a Timóteo: você quer saber, Timóteo, o que eu fiz com a minha fé, o que eu fiz com ela durante toda a minha vida? Eu aguardei, Timóteo. Eu aguardei como o tesouro mais precioso do meu coração. Guarde a fé. Talvez essa seja uma das nossas maiores missões, guardar a nossa fé, para que cheios de fé nós possamos testemunhar a todos aqueles que estão em nossa volta a respeito do nosso Salvador, do nosso Redentor, testemunhar para que a vida de outros e a fé de outros também possam ser fortalecidas. E Paulo, ele fala em todas as suas cartas a respeito do fortalecimento da fé. Ele fala a respeito da vida cristã. E ele destaca aqui algumas atitudes que nós encontramos aqui nos escritos paulinos, para que a nossa fé seja então fortalecida. E ele compartilha conosco. A nossa fé é fortalecida, primeiro, através da própria palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A nossa fé é fortalecida através da adoração. Seja a adoração pública ou privada, seja a adoração individual ou até mesmo coletiva, a adoração a Deus é reconhecer quem Deus é e o que Ele faz por nós. A nossa fé é fortalecida também através da comunhão. E a comunhão aqui, queridos, não é apenas estar presencialmente juntos, mas é andar com aqueles, é estar com aqueles que amam e que seguem a Jesus, o nosso Senhor. A nossa fé, ela é fortalecida também através da oração. E a oração aqui não é aquela oração simplista que nós fazemos diante da mesa, mas é uma vida de oração, uma vida dedicada, é um diálogo aberto, íntimo, com o eterno, em nome do Senhor Jesus.
A nossa fé também, ela é fortalecida através da santidade. É na busca da pureza, de viver uma vida que agrade a Deus, que alegre o coração de Deus. A nossa fé também é fortalecida através das boas obras. É sofrer com quem sofre, é chorar com quem chora, é amar o próximo, é estar ao seu lado, é perceber quem está em nossa volta. Portanto, atitudes cristãs que toda a igreja e todos os salvos podem desenvolver e investir para fortalecerem a sua fé. Palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras, evangelização. Quanto mais nós cremos, amados, mais nós descansamos. O que Paulo fez com a sua fé, ele aguardou. Por isso, guarde a sua fé como um tesouro mais precioso. Muitas vezes, amados, nós enxergamos errado, entendemos errado, fazemos mau juízo, não por falta de intelectualidade, mas muitas vezes por falta de fé. Por falta de fé. E eu gostaria então de concluir compartilhando rapidamente com os irmãos uma pequena história a respeito de um homem de Deus chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Este homem, Dietrich Bonhoeffer, foi um teólogo, um pastor alemão que viveu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Alguém que pregou o Evangelho durante um tempo mais difícil que se tem conhecimento. Pregou numa Alemanha nazista, colocando em risco a sua vida. Bonhoeffer se levantou contra a ideologia do nazismo, de uma maneira e num tempo onde muitos pastores tinham medo de se levantar e de se posicionar contra o nazismo. Ele chegou a viver nos Estados Unidos, aonde ele estudou teologia ali, teve a oportunidade de ficar naquele país, mas de bom grado ele resolveu então retornar à Europa, mesmo sabendo dos riscos que o seu país estava vivendo agora debaixo de uma ideologia nazista. Bonhoeffer ali, então, na Alemanha, com seu retorno, ele simplesmente começou um movimento entre as igrejas alemãs, de uma forma suscitando a igreja para que ela se posicionasse contra a ideologia do nazismo. Bonhoeffer teve a oportunidade de viajar por muitos lugares da Alemanha, pregar em muitas igrejas, ministrar a muitos pastores, encorajando a eles como eles deveriam se posicionar em sua fé diante do que eles estavam vivendo. E diante de tudo que ele estava fazendo, Bonhoeffer, em 1943, ele foi preso finalmente. Preso porque ele tentou ajudar um grupo de judeus a fugir da Alemanha. E isso levou à prisão. Neste tempo que Bonhoeffer esteve na sua prisão, ali na sua cela, ele então começou a escrever muitas cartas.
escreveu cartas para a sua família, mas também escreveu cartas para seus amigos, e estas cartas eram cartas onde ele compartilhava da palavra de Deus, mas também compartilhava o que ele estava vivendo e o que ele estava experimentando de Deus durante a sua prisão. Essas cartas, então, elas foram publicadas, foram compartilhadas por todas as igrejas da Alemanha, e essas cartas então serviram ali como uma forma de encorajar todos aqueles que liam e se sentiam perseguidos e que estavam sofrendo por causa do nazismo. Em 1945, quando Hitler e seu alto comando, então, começam a perceber que eles iam perder a guerra, este homem, assim como os seus generais, então tomam uma decisão em relação aos prisioneiros. Eles decidem que todos os prisioneiros serão executados. E Bonhoeffer foi um desses prisioneiros que estavam na lista de execução de Hitler. Alguns historiadores dizem que no dia da morte de Bonhoeffer, os soldados alemães chegaram ali naquela cela e Bonhoeffer, como os seus companheiros de cela, sabiam bem o que significava aquela visita. Os soldados então abriram a cela de Bonhoeffer e Bonhoeffer, sabendo o que aconteceria com ele naquele dia, ele simplesmente olha para o seu colega de cela e ele diz o seguinte: este é o fim, mas para mim é o início da vida. Este é o fim, mas para mim é o início da vida. Bonhoeffer então é levado ao caminho do cadafalso, e ali então ele é enforcado em 1945. Irmãos e irmãs, apenas o início. E por que apenas o início? Porque Jesus nos aguarda. Jesus nos aguarda. Portanto, nós que estamos falando aqui do fim, e o fim aqui, queridos, é combater o combate sem amargura, é cumprir a missão, é cumprir a carreira, é cumprir a vida sem se vangloriar. É ao longo de tudo o que você deve guardar com todas as suas forças, com toda a intensidade do seu coração, guardar a fé como o maior tesouro do seu coração. Por isso Pedro diz que a nossa fé é mais valiosa do que o ouro, e o ouro depurado pelo fogo, porque o ouro, ao passar pelo fogo, ele se torna um ouro ainda mais puro, mais refinado, como também mais precioso. E em tudo isso, em paz, porque o Eterno, nosso Salvador, o Criador da nossa vida, Ele nos aguarda até aquele dia. Que Deus seja louvado. Amém. Eu quero orar por você. Você que talvez esteja sofrendo devido a tudo que está acontecendo. Eu não sei o que você está passando agora, nesse exato momento aí na sua casa. Não sei os conflitos que você está vivendo nesse momento no seu coração, mas eu gostaria de orar por você. Eu queria pedir que
você de uma forma muito simbólica, e se assim desejar, você se ajoelhasse aí onde você está. Eu quero orar por você, clamar a Deus este momento pela sua vida. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela vida de homens como Paulo, como um Bonhoeffer, Senhor, que viveram a vida com leveza, viveram a vida com gratidão, que mesmo diante, Senhor, da dor, da incerteza, que mesmo diante das adversidades, decidiram em seu coração que viveriam para glorificar o Senhor. Por isso, nesse momento eu oro, Senhor, pelos meus irmãos e minhas irmãs que porventura agora estão sofrendo, Senhor. Oro para que a Tua graça, Senhor, os alcance e seja derramada nos seus corações da mesma forma como foi derramada na vida de Paulo e na vida também de Bonhoeffer, Senhor. Eu oro, Senhor, que essa graça nos sustente na nossa caminhada e que diante, Senhor, das lutas que nós enfrentamos nos combates e das lutas que nós enfrentamos no cumprimento da nossa carreira, nós venhamos a guardar a nossa fé. Fé essa, Senhor, que nós temos em Ti, preciosa. Fé naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Fé naquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Por isso, Senhor, visita os corações daqueles que me ouvem agora. E que no nome de Jesus, eles possam receber do Senhor, não somente o refrigério para as suas almas, mas receber a paz do Senhor. A paz que transcende todo o entendimento e é a única que pode guardar os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. És a nossa estrela da manhã.
para sempre, ó